Olá, caríssimos irmãos e irmãs, com alegria queremos hoje apresentar para vocês mais um documento papal sobre São José, comemorando os 150 anos da eleição como São José, colocado como patrono da Igreja Universal. Queremos nos dirigir hoje a esta carta importante de Sua Santidade o Papa Bento XV, logo após a Primeira Guerra Mundial, chamada Bonum Sane. Bonum Sane. Queremos então invocar a proteção da Santíssima Virgem sobre nós, a quem São José devotou toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir sobre esta carta chamada Bonum Sane, em latim, bom e são, bom e sadio. Como diz o nosso pároco, coisa boa, né? Foi assim que começou a encíclica, o Papa em latim, Papa Bento XV, dizendo: foi uma coisa boa e salutar ao povo cristão que o nosso antecessor de imortal memória, Pio IX, tenha conferido ao castíssimo esposo da Virgem Maria e guarda do Verbo encarnado, São José, o título de patrono universal da Igreja. E uma vez que este feliz acontecimento completará 50 anos em dezembro próximo, julgamos bastante útil e oportuno que ele seja digno de ser celebrado em todo o mundo católico. E o Papa escreve então esta carta breve no ano de 1920, a carta escrita em 25/7/1920, é uma carta em forma de motu próprio, quer dizer, com algumas leis, algumas determinações para a Igreja, a próprio punho do Papa, do Santo Padre. E o Santo Padre Bento XV, que é o Papa do pós-Primeira Guerra Mundial, vai colocar também essa figura salutar de São José. Veja como é importante nós recuperarmos esse aspecto das dificuldades que acontecem na Igreja quando surge então o patrono, São José como patrono da Igreja Universal. Depois, no nosso tempo, em que nós vivemos esta pandemia, um tempo de guerras ideológicas, guerras políticas, e também nesse tempo aqui, 100 anos atrás, nós temos a carta de Sua Santidade Bento XV, declarando também um ano de São José, um tempo de calamidades. Imagine pós uma Primeira Guerra Mundial. Então foi um grande desastre para o século XX, as duas grandes guerras. Nós sabemos aí que a Primeira Guerra Mundial teve início no ano de 1914 e terminou em 1918, novembro de 1918, dia 11 de novembro. E então no ano, 2 anos, um ano e meio seguinte, o Santo Padre já escreve esta carta, colocando São José como esse que vai curar as feridas do mundo e da Igreja. Vejam só, o Papa diz que nesses 50 últimos anos em que sucederam a eleição de São José como patrono da Igreja Universal, de toda a Igreja Católica, surgiram o reflorescimento de muitas piedosas devoções, instituições. O culto ao Santíssimo Patriarca São José se desenvolveu sempre mais entre os fiéis, mesmo e também por causa das diversas calamidades do mundo moderno, do mundo atual, que surgiu essa oportunidade e essa necessidade de intensificar o seu culto e difundi-lo com maior força. O flagelo da guerra, também as nações infectadas pelo naturalismo, diz o Santo Padre, que é
a grande peste do século, que onde se enraiza, diminui o desejo dos bens celestes, apaga a chama da caridade divina e retira o homem da graça, retira do homem a graça. Essa grande peste, o Papa vai dizer, há 100 anos atrás, a peste do naturalismo, uma corrente de pensamento, uma corrente cultural, e geralmente nós conseguimos observar isso bem na arte, né? Que é o naturalismo, é o exagero daquilo que é o realismo, é o radicalismo do realismo. Nós podemos ver então essa grande peste, como bem caracteriza aqui o Santo Padre, né? Apesar, junto com o flagelo da guerra que assola a humanidade nesse momento da história. Também nós podemos ver que há um mal-estar econômico insuportável, então as pessoas vivem esse mal-estar econômico, estão nas mãos de pouquíssimas pessoas fortunas fabulosas, grandes fortunas nas mãos de poucas pessoas. Muita gente na miséria, muita gente acabou caindo na miséria por causa da guerra, e o naturalismo, essa corrente de pensamento também, que vai colocar a esperança das pessoas nos bens terrenos, naquilo que é passageiro. Então é um exagero disso, né? A pessoa acaba sendo determinada pelo ambiente que a cerca e pela hereditariedade. Isso faz com que a espiritualidade, o divino, ganhe um segundo plano. Isso deixa o homem sem a sua dimensão principal, que é a dimensão da espiritualidade. O Papa continua: acrescenta-se a isto a santidade da fé conjugal, o respeito à autoridade paterna, que estão numa vulnerabilidade muito grande. Então, a guerra também causou isso, né? Dando oportunidade à leviandade, especialmente feminina, as mulheres que ficavam sozinhas durante a guerra, então levadas por essa corrente de pensamento, não que fosse algo geral, mas que levava essas mulheres especialmente ao pecado, não somente elas, né, mas a leviandade, a promiscuidade. Também os costumes públicos são mais depravados e corrompidos, nessa análise que o Papa nos coloca. E a questão social, então, passa por ruínas irreparáveis. São palavras do Santo Padre, né? Como ele vê esse início do nosso século XX, né? Que já começa ali nas primeiras décadas com uma guerra, depois vem uma segunda guerra e faz com que assole muito mais a humanidade, né? Também um certo pensamento político de uma república universal, espalhando as ideias revolucionárias da igualdade absoluta, a comunhão dos bens, sem distinção alguma de nacionalidade. A autoridade do pai sobre os filhos é questionada, a autoridade dos poderes públicos e a autoridade até mesmo divina é questionada. Então, isso forçou então ininterruptas e graves revoltas. Foram muitas revoltas, muitas revoluções, foram muitas coisas que vieram para atrapalhar a humanidade nesse tempo aqui em que surgiu a encíclica Bonum Sane. Então, o Santo Padre vai dizer também: nós, portanto, mais que todos, preocupados com este rumo dos acontecimentos, não deixamos, quando houve ocasião, de recordar aos filhos da Igreja os seus deveres, agora pelo mesmo motivo, ou seja, para recordar o dever aos nossos fiéis que estão em toda parte e ganham pão com trabalho, e para conservá-los imunes do contágio do socialismo, o inimigo mais implacável dos princípios cristãos. Nós, com grande solicitude, propomos a eles de modo particular São José, para que o sigam como guia e homem como celeste patrono, e o homem como celeste patrono. Olha,
o Santo Padre está colocando São José aqui como o homem trabalhador. Por isso trouxemos aqui essa imagem também de São José trabalhando, ensinando o seu filho a ganhar o seu sustento com o seu trabalho, que é o menino Jesus, está ali a luz do mundo, está para dissipar as trevas. O Papa vai dizer que há inúmeros contágios do socialismo. O socialismo, diz o Santo Padre, é o inimigo mais implacável dos princípios cristãos. Isso que está contagiando como uma doença o mundo. Estamos aqui no 1920, lembremos sempre disso, né? Então nós temos esses ideais comunistas, socialistas, impostos ali às pessoas, impostos como cultura e mesmo no pós-guerra, colocados ali como uma proposta que as pessoas têm de vida, gerando revoltas, gerando revoluções, gerando muitos conflitos internos e conflitos até mesmo de autoridade dentro das casas e até mesmo com o próprio Deus, né? Revolta com Deus. Jesus mesmo quis ser chamado filho do carpinteiro e ele ganhou ali de São José a graça das virtudes do homem e do esposo, do pai, que ele passou ao Senhor Jesus. Ele então São José ensina a todos nós a entrarmos também na escola de São José e considerar as coisas presentes que passam à luz das coisas futuras. Claro, nem o naturalismo, nem também ficar só com a ansiedade de viver no futuro, né, e deixar o mundo presente. Nós devemos viver com os olhos no alto, mas olhando o mundo presente, olhando as coisas que passam, sem deixar as que não passam, sem esquecer das que não passam. O naturalismo seria abandonar tudo isso e buscar somente... o naturalismo seria abandonar tudo que é eterno e buscar só o que é da terra. Não, o Santo Padre não está dizendo para fazermos o contrário, buscarmos só o que é do céu e deixarmos o que é da terra, não. Ele está dizendo aqui para considerar as coisas presentes. Claro, precisamos considerar o mundo, as dificuldades que temos tido, como a humanidade tem sofrido, como os homens têm tido dificuldade com o trabalho, a família tem tido dificuldade em se restabelecer após a guerra, mas sem deixar de olhar para as coisas futuras. Tudo aqui deve ser iluminado pela luz do céu, das coisas eternas. A esperança dos homens deve estar nos bens celestes. E aí o Santo Padre vai se dirigir diretamente aos operários. Ele vai se dirigir aos trabalhadores do seu tempo. Olha só, estamos no mês de maio, mês mariano, mês de São José Operário. Começamos esse mês de Nossa Senhora com o dia de São José, dia 1º de maio, dia de São José Operário. E aqui o Santo Padre vai recorrer a um escrito do Papa Leão XIII, que é um escrito para os operários, na sua carta encíclica Quamquam Pluries. Aqui o Santo Padre Leão XIII disse anteriormente: considerando estas coisas, os pobres e quantos vivem com o fruto do trabalho devem sentir-se animados por um sentimento superior de equidade, pois se a justiça permite-lhes elevar-se da diligência e de conseguir um melhor bem-estar, porém é proibido pela justiça e pela mesma razão de perturbar a ordem que foi constituída pela divina providência. Aliás, é conselho insensato usar de violência e buscar melhorias através de revoltas e tumultos. O Santo Padre vai continuar dizendo que é preciso agir sabiamente e buscar o exemplo e o patrocínio de São José e a caridade materna da Igreja. Claro, está falando aqui das revoltas, das greves, muitas delas geradas pelo socialismo, pelo pensamento socialista que o Papa criticou ali anteriormente. Com este florescimento da devoção dos fiéis a São José, aumentará também a esperança do Santo Padre que aumente, uma necessária consequência, o culto à Sagrada Família de Nazaré.
da qual São José foi o chefe supremo, augusto chefe, ele diz. Brotando dessa devoção, nós também, da devoção a São José, aquele que vai a São José também fica devoto da Virgem Maria Santíssima. E por Maria podemos conhecer a fonte da santidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o qual consagrou as virtudes domésticas com a sua obediência para com José e Maria. Então, através de José chegamos a Maria, através de Maria chegamos ao menino Jesus, ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos conduz novamente a fazer aquilo que ele fez, a ser obediente em tudo aos seus pais, a São José e a Maria Santíssima. Aqui na nossa caminhada terrestre, viver também como Jesus, na obediência à sua santa lei. Nesses exemplos maravilhosos de virtude de São José, de Nossa Senhora, as famílias cristãs se inspirem e completamente se renovem. E o Papa vai dizer uma frase muito bonita sobre a família. A família é o sustentáculo e a base da sociedade humana. Ela é o sustentáculo e a base da sociedade humana. Então, toda a sociedade humana, os seres humanos, devem o seu sustento e devem a sua base à família. Portanto, devemos também buscar na Sagrada Família o exemplo, o modelo de ser família, de estar unidos a Deus em primeiro lugar, e de buscarmos a glória de Deus, buscarmos também a obediência dos filhos a seus pais, a autoridade do pai, a autoridade da mãe. Por fim, o Santo Padre vai dar então os indicativos de como ele gostaria que fosse esse ano santo de São José, de 1920 para 1921, começando no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, assim como neste ano nós comemoramos, iniciamos no ano passado, de 2020, e vamos encerrar em 2021. Também o Santo Padre, há 100 anos atrás, em 1920 a 1921, começando e terminando no dia 8 de dezembro. Ele pede que todos os bispos católicos do mundo inteiro implorem com maior empenho o válido auxílio de São José, que procurem então favorecer a veneração a este santo patriarca. Ele chama o São José de patriarca, o santo patriarca, pai da igreja. Todas as quartas-feiras do ano dedicadas a ele, dedicadas a São José, assim como nós vimos aí estudando e nos formando nessa bonita devoção antiga da igreja. Todas as quartas-feiras dedicadas a São José. Essa é a tradição da nossa Igreja Católica. E todo mês a ele consagrado. Qual mês era consagrado a São José? O mês, claro, o mês de março, 19 de março, São José, esposo de Maria Santíssima, quando ainda nós não tínhamos aqui a festa de São José Operário, no mês de maio. Então, o mês dedicado a Maria já era conhecido como mês de maio, e nós temos aí esse mês dedicado, todo ele, mês de março, mês dedicado a São José. Em todas as dioceses, diz o Papa, também colocá-lo como o mais eficaz protetor dos moribundos. Ele é o protetor da boa morte. São José é o protetor da boa morte por quê? Ele teve esta graça de morrer nos braços de Jesus e de Maria. Nosso Senhor e Nossa Senhora estavam com ele. Também aqueles que estão agonizando, aqueles que estão moribundos, pedem o auxílio de São José para encontrar na hora da morte com o Senhor, com Nossa Senhora, e assim poder ter o destino certo do céu. Também o Papa pede que as piedosas associações possam ser favorecidas, incentivadas, as associações que levam o nome de São José e que veneram o Santo Patriarca, que promovem o culto a São José, que sejam incentivadas pelos bispos para que nesse ano elas sejam mais favorecidas e possam assim ajudar todo o povo cristão, todo o povo católico. Então, ordenamos e impomos que dentro de um ano a carta, a contar a partir de 8 de dezembro próximo, em todo o mundo católico, seja celebrada em honra de São José,
patrono da Igreja Universal, uma solene função, e como e quando julgar oportuno cada bispo, e a todos aqueles que a praticarem, nós concedemos desde agora, nas condições habituais, a indulgência plenária. Então, neste ano santo de São José, a indulgência plenária foi dada desse modo, no ano de 1920. Todos aqueles que participassem da solene Eucaristia, da solene função, da celebração solene dedicada a São José, num dia e num lugar específico que cada bispo colocaria na sua diocese. Então cada bispo poderia escolher um dia e um lugar em que celebraria este ano, comunicaria o povo, e o povo iria à Santa Missa, e nas condições habituais, as 3 condições habituais, fora esta solene função. Então, quais são essas 3 condições habituais para ganhar a indulgência ainda hoje? As condições de rezar pelo Santo Padre, além de rezar pelo Santo Padre, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, pelo menos, também confessar-se e, tendo confessado bem, também comungar o corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. E, claro, cumprir esta 4ª determinação para o ano santo de 1920, que seria aí a participação na solene função dedicada a São José. O Papa fecha o documento no dia 25 de julho de 1920, a festa de São Tiago, 6º ano de seu pontificado, promulgando então este documento e este ano santo que iniciaria no 8 de dezembro de 1920, após esta grande guerra, Primeira Grande Guerra Mundial. Fiquemos com o auxílio do nosso Santo Patriarca São José, que ele nos ajude no nosso caminho, na nossa devoção, no nosso amor a Jesus, a Maria Santíssima. Dediquemos nosso trabalho a ele, dediquemos nossa vida a São José, que ele nos ajude também a vencer os inimigos, as doenças de hoje, as calamidades que não estão somente no corpo, mas, como diz aqui o Papa, estão na mente e muitas vezes também atingem a nossa alma, atingem a vida mais profunda das pessoas. Que venha em nosso auxílio o glorioso São José e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os acompanhe. Fique com Deus e até logo.